Um minuto. Temos quantas pessoas aqui? Já temos 20, né? Foram inscritos mais de 40, então o público para ser mais de 40 pessoas que devem ter passado pelo prospecto ou não. Nós fizemos uma ampla divulgação com alguns membros e algumas pessoas de grupos específicos que são caros. O professor Lobão, ele é professor da Universidade do Porto, né, da faculdade, na Escola de Gestão e Economia. Ele tem uma larga pesquisa e conhecimento em finanças comportamentais. Tem um livro maravilhoso, que agradeço muito, ele me autografou e me apresentou o livro. Terminei de ler recentemente, li como se fosse um livro de leitura romântica, no sentido de que li em momentos de prazer e usar um pouco um termo erudito, elucubração sobre como usar os conhecimentos ali na minha atividade como professor e como pesquisador. Fiquei muito grato pela oportunidade dele me apresentar. Tem uma profundidade enorme o que ele tem feito sobre finanças comportamentais. Tem alguns trabalhos já desenvolvidos para o caso brasileiro, mas, no geral, são casos europeus. Na Universidade Federal do Ceará, onde nós estamos aqui, há um grupo específico de um curso chamado curso de finanças, porém é mais ortodoxo no sentido de aplicação da finanças mais hard, né? Então, a finança comportamental vem para agregar valor e transformar um pouco do conhecimento que a gente tem. Então, fico feliz demais do professor Lobão estar conosco. O professor Lobão, ele é uma pessoa muito solícita, muito receptiva. Foi muito bom estarmos juntos. No momento em que nós conversamos, eu falei para ele que nós aqui na Universidade Federal temos muita fome. Tem uma frase de uma poetisa, é uma escritora brasileira, depois Rubens Alves copiou. Ela diz que não quer faca nem queijo, quer fome. Então a gente está aqui com fome para aprender, querendo conhecer mais sobre finanças comportamentais, e eu tenho certeza que o professor Júlio nos introduzirá nos termos aí dos vieses e as consequências para as decisões de finanças comportamentais e de finanças, e abrirá um leque de oportunidades. Espero que ele esteja conosco aqui em julho e junho, e, se possível, ministrando um curso de finanças comportamentais para que todos nós aqui que estamos presentes possamos regozijarmos com a sua presença e com o seu conhecimento, tá bem? Muitíssimo obrigado, professor Júlio. Agradeço demais a professora Eveline pela oportunidade. Ela, com o prospecto, nos deu a oportunidade maravilhosa de conhecer muita coisa. O Deoclésio, pessoa maravilhosa, que me recebeu muito bem no Porto, um ex-aluno nosso, com uma trajetória espetacular e, com certeza, dentro do nosso grupo, o nosso próximo professor aqui em alguma universidade, com formação e com conhecimento em finanças comportamentais para agregar informação. Então, professor Júlio, fique à vontade, se alguém quiser complementar, sinta-se à vontade. Muito bem, muito obrigado, Gilino, antes de mais, pelas palavras tão gentis. É um gosto estar aqui e colaborar com a Universidade Federal do Ceará. Penso que a apresentação de hoje seria interessante falarmos um pouco acerca do começo das finanças comportamentais, como surgiram as finanças comportamentais e depois, havendo tempo, talvez abordar os desenvolvimentos mais recentes das finanças comportamentais. Portanto, esse seria assim o meu foco nesta breve apresentação. Então, as finanças comportamentais surgiram um pouco como resposta à insuficiência do paradigma, vamos dizer, ortodoxo, das finanças chamadas neoclássicas. Não é? E então é importante começar um pouco pelo início. Tradicionalmente, os modelos tradicionais
o que diziam é que os mercados estavam em permanente equilíbrio e que não seria fácil para qualquer investidor tentar encontrar padrões nos preços, por exemplo, preços de ativos financeiros, como ações ou obrigações. Esse é o ponto de partida. Portanto, qualquer investidor, de acordo com as finanças tradicionais, neoclássicas, não seria fácil para o investidor perceber para onde os preços iriam evoluir. Essa ideia já vem de meados do século passado, pelo menos, começou a ser colocada em causa por volta dos anos 80. Nos anos 80 começaram a surgir alguns estudos, nos anos 80 do século passado, bem entendido, começaram a surgir alguns estudos a contrariar esta ideia, estudos empíricos, que chegaram à conclusão que os mercados financeiros, nomeadamente os mercados de ações, exibiam alguns padrões que aconteciam na maioria dos mercados. Podemos dar alguns exemplos. Por exemplo, chegou-se à conclusão que as rendibilidades das ações não eram as mesmas em todos os meses do ano, por exemplo. Ou então chegou-se à conclusão que certos tipos de ações tinham rendibilidades que eram excessivas, por exemplo. Ou então chegou-se à conclusão que os mercados financeiros eram excessivamente voláteis, apresentavam uma grande volatilidade. Muitas vezes o preço das ações subia ou descia, sem parecer existir alguma razão para isso. E a partir daí, a partir da verificação empírica de que os mercados, nomeadamente o mercado de ações, não apresentavam um comportamento esperado, de acordo com as teorias clássicas, a partir daí começou uma crítica aos modelos tradicionais, aos modelos ortodoxos, aos modelos neoclássicos. Há diversas formas de nos referirmos aos mesmos modelos. E então começaram a surgir não apenas críticas, mas também explicações. Só para dar um exemplo, os mercados de ações são muito voláteis, portanto, altos níveis de volatilidade, mesmo quando não parece haver, não parecem existir notícias relevantes, nós vemos os preços das ações a subir muito ou a descer muito. Depois de se ter verificado isso, começou-se a tentar perceber porque é que isso acontecia. E uma das explicações mais interessantes e com maior aplicabilidade é que os investidores são excessivamente confiantes, têm excesso de confiança. E esse é um viés que caracteriza não apenas os investidores, mas as pessoas em geral, os decisores. Quem toma decisões tem excesso de confiança. E esse é um aspecto muito interessante, porque as finanças comportamentais vão usar conceitos, vão usar ideias que vêm de fora, que vêm de outras disciplinas. No caso, o excesso de confiança já tinha sido identificado na área da psicologia, e, portanto, as finanças comportamentais o que vão fazer é usar conceitos da psicologia, sobretudo, mas de outras áreas também, da sociologia, até da psicanálise também. Então, vão usar, sobretudo, conceitos da psicologia para entender os mercados financeiros. E, por exemplo, verificou-se que os mercados onde os investidores têm um maior excesso de confiança são os mercados onde existe maior volatilidade. E, portanto, fez-se uma conexão empírica entre excesso de confiança, este viés, e o excesso de volatilidade dos mercados. E então, se calhar agora neste ponto, vale a pena pensarmos um pouco mais acerca do que é que significa termos um excesso de confiança. A questão é muito simples. Essas características são, em grande parte, inatas. Portanto, quando nós nascemos, qualquer pessoa, independentemente da cultura, independentemente do país onde nasce, tem algumas características cognitivas, que são características, digamos, normais,
Não podemos dizer que a pessoa que tem um excesso de confiança que é doente ou que vê mal o mundo. Na verdade, faz parte da forma normal de ser humano. E então, o que é que significa ter um excesso de confiança? Ter um excesso de confiança significa, entre outros aspectos, significa ter-se uma autoimagem que não corresponde à realidade, que é melhor do que a realidade. E, portanto, todos nós, professores, alunos, cientistas, jornalistas, independentemente da área de atividade, temos essa característica. Há estudos que dizem que o excesso de confiança afeta 99% das pessoas, portanto, não podemos dizer que seja algo anormal. Na verdade, o que é normal é não ter o excesso de confiança. É muito curioso. Há, por exemplo, estudos que mostram que quem está deprimido perde esse excesso de confiança e passa a ter uma visão mais realista. E então, como eu estava a dizer, ter o excesso de confiança, que é provavelmente o viés mais importante, significa que nós temos uma visão de nós, uma opinião de nós, que é melhor do que a realidade. E há muitos estudos mostrando isso, desde os anos 80 do século passado. Por exemplo, quando nós perguntamos, fazemos pesquisas e inquéritos e perguntamos, por exemplo, se alguém se acha um bom condutor, se acha um condutor se dirige melhor do que a média das pessoas, se dirige pior do que a média, ou aos alunos, nós perguntamos, você é um bom aluno, acha-se que é um bom aluno, acha que é melhor que a média dos alunos ou pior? O padrão é que 80%, há estudos em que esse número até é um pouco superior, 80% das pessoas acham-se melhor do que a média em várias competências. E também na área dos mercados financeiros. Portanto, os investidores acham que são melhores investidores do que de facto são. Como é que isso produz um excesso de volatilidade? Bem, o que acontece é que muitas vezes os investidores transacionam, compram e vendem ações, julgando que têm bons motivos para isso, mas na verdade não têm. E o excesso de confiança explica isso. O excesso de confiança justifica que muitos investidores, porventura a maioria dos investidores, transaciona demasiado. Mesmo sem haver fortes motivos para comprar ou vender ações, por exemplo, os investidores compram e vendem ações muito frequentemente. A consequência disso é que, para eles, para os investidores, isso prejudica-os, no sentido em que têm que pagar mais taxas, têm que pagar mais comissões, e, portanto, têm um desempenho que é pior do que poderia ser. E depois isso também tem um efeito nos próprios mercados de ações. Os mercados de ações tornam-se mais voláteis, variam muito sem haver bons motivos para isso. E, portanto, o excesso de confiança foi um conceito que vem da área da psicologia que tem grande aplicabilidade na área das finanças. Explica, por exemplo, não só que os preços são demasiado voláteis, os mercados variam, os mercados de ações, sobretudo, mas outros mercados variam demasiado face ao que deveria acontecer, mas também explicam o facto dos investidores transacionarem demasiado. Os investidores transacionam muito e o que nós vemos é que, se controlarmos por outros efeitos, os investidores que transacionam mais são aqueles que têm um pior desempenho, são aqueles que perdem mais. E depois há variações interessantes. Por exemplo, nós sabemos que o excesso de confiança, embora seja algo que afeta todas as pessoas, podemos dizer, não afeta todas as pessoas com idêntica intensidade. Há pessoas que, pelas suas características demográficas, têm maior excesso de confiança. Por exemplo, é sabido, também vem da psicologia, que os homens tendem a ter um maior excesso de confiança do que as mulheres, por exemplo. E isso reflete-se também na área dos investimentos. Nós vemos que os homens, em média, transacionam mais do que as mulheres, por exemplo. E, controlando por outros fatores demográficos, como transacionam mais, têm menores rendibilidades, menores retornos, têm um desempenho pior os homens do que as mulheres, por exemplo.
Isso é o efeito do excesso de confiança. Depois, a descoberta destes vieses, como o excesso de confiança, começou a ser aplicado noutras áreas, não apenas na área dos mercados financeiros, das ações, conforme eu estava a referir, mas começou a ser aplicado, por exemplo, também na área das finanças corporativas. E então, há estudos empíricos que mostram, por exemplo, que os gestores empresariais, os gestores das empresas, quando têm um maior excesso de confiança, por exemplo, fazem mais aquisições corporativas, compram mais outras empresas e também pagam demasiado por outras empresas. Não é? O facto de terem um excesso de confiança faz com que acreditem que são muito bons, que conseguem aproveitar sinergias no mercado de fusões e aquisições, e então compram demasiadas empresas, compram muitas empresas, até há uma expressão que se usa na literatura em finanças corporativas, que são uns adquirentes em série, não é? Como a expressão, em vez de ser um serial killer, é um acquire, um serial acquire, não é? Portanto, vão adquirindo empresas atrás de empresas. E isso, o facto de comprarem várias empresas e pagarem demasiado por elas, porque acreditam que vão conseguir aproveitar as sinergias, faz com que destruam valor. E, portanto, também podemos aplicar o excesso de confiança também ao mundo das finanças corporativas. Claro que o excesso de confiança é o viés mais importante para as finanças, porque consegue explicar o maior conjunto de fenómenos, quer nos mercados financeiros, quer na área das finanças corporativas. Mas existem muitos outros viés, só para mencionar alguns, por exemplo, ao o chamado enviesamento de disponibilidade. O enviesamento de disponibilidade faz com que nós sejamos, mais uma vez, cometemos um erro. E o erro é achar que aquilo que nos lembramos mais facilmente é mais frequente. Vamos dar um exemplo. Um exemplo clássico. Há estudos em que pesquisas em que nós vamos perguntar às pessoas se é muito provável, por exemplo, há um estudo, agora estava-me a lembrar, um estudo na Austrália, em que eles vão perguntar às pessoas se é muito provável, se é mais provável as pessoas morrerem de envenenamento ou morrerem de um ataque de um tubarão, por exemplo. E a maior parte das pessoas, ou uma parte significativa das pessoas, diz que é mais frequente as pessoas morrerem de um ataque de tubarão. Porquê? O ataque de tubarão é um acontecimento certamente traumático, até socialmente, é algo que é muito divulgado nas notícias, e, portanto, o facto de ser muito divulgado nas notícias, de facto de ser repetido pelos média, leva as pessoas a pensarem que é mais frequente do que é. Portanto, aquilo que é mais acessível em termos cognitivos, aquilo de que nós nos lembramos mais facilmente, nós achamos que isso é mais frequente. Quando, na verdade, o facto de nós nos lembrarmos mais facilmente pode ter a ver com a carga emocional do evento. Né? Há, por exemplo, uma pesquisa muito interessante que, à entrada de um avião, nós perguntamos aos passageiros quanto é que estariam dispostos a fazer, quanto é que estariam dispostos a pagar para fazer um seguro contra eventos de terrorismo. E perguntámos a outro grupo de passageiros quanto é que estariam dispostos a pagar para fazer um seguro contra todo tipo de eventos, portanto, incluindo o terrorismo. O que nós observamos é que as pessoas estão dispostas a pagar mais por um seguro que cubra especificamente eventos de terrorismo. Mesmo que, no outro caso, um seguro que cubra todos os eventos, inclui, obviamente, também o terrorismo. Mas o facto de se falar em terrorismo, novamente, um evento com uma carga emocional muito acentuada, faz com que pessoas julguem que esse evento é mais frequente do que é, e isso depois altera as suas decisões. E, portanto, há um enviesamento de disponibilidade, há outros enviesamentos, há o enviesamento de ancoragem, que também é interessante. É o facto de nós, nas nossas decisões, nós muitas vezes somos influenciados por fatores que não têm nada a ver com a decisão, fatores incidentais. Há vários estudos que mostram isso.
Por exemplo, imagine, há um estudo clássico, que é um estudo dos dois autores mais importantes e os criadores da teoria do prospecto, em que eles perguntaram a um grupo de pessoas, creio que a pergunta era o número de países das Nações Unidas que pertence ao continente africano. Acho que a pergunta era essa. E antes das pessoas responderem, os dois autores, o Kahneman e o Tversky, eles sorteavam um número. O número era sorteado, aleatoriamente. E, portanto, saía um número, vamos dizer, 70. Portanto, as pessoas tinham que dizer, tinham que fazer uma estimativa depois de conhecer esse número. E tinham que dizer se a sua estimativa era superior ou inferior a esse número. Cada pessoa era confrontada com um número antes de fazer a sua estimativa. Esse número era claramente aleatório. Era um número retirado de uma roleta, portanto, com um mecanismo aleatório. O que se verificou é que as pessoas eram influenciadas por esse número, apesar de saberem que esse número era irrelevante para a estimativa que tinham que fazer. E, portanto, esse é o enviesamento da ancoragem. Chama-se assim porque, quando nós fazemos uma estimativa, nós tendemos a ficar ancorados, demasiado ancorados a um número, a uma referência, e essa referência pode ser relevante, mas também pode não ser relevante. Depois, a propósito, as finanças comportamentais foram-se desenvolvendo, e nesse desenvolvimento há um modelo que é o principal modelo das finanças comportamentais ainda hoje, que é a teoria do prospecto. A teoria do prospecto tem aplicações muito diversas. Foi criada no final dos anos 70 por dois psicólogos, o Kahneman e o Tversky, e foi uma surpresa, no início deste século, o Kahneman teve o Prémio Nobel de Economia precisamente por ter criado esse modelo. Foi o primeiro não economista a receber um Prémio Nobel da Economia. Ele é um psicólogo na psicologia cognitiva, passou há pouco tempo. E a teoria do prospecto tem aplicações muito diversas. O que é que diz a teoria do prospecto? Assim, muito rapidamente. A teoria do prospecto, essencialmente, é uma teoria que, ao contrário das tantas teorias, é uma teoria que permite prever o comportamento e as decisões dos indivíduos. A maior parte das teorias que existem em finanças são teorias normativas, portanto, são teorias que dizem como é que as pessoas se deveriam comportar, como é que deveriam decidir. E a teoria do prospecto, ao contrário dessas teorias, é uma teoria descritiva. Na medida em que diz como é que, ou permite prever como é que as pessoas na realidade se comportam, como é que as pessoas na realidade decidem. E esse também é um caráter muito diferente da teoria do prospecto face às outras teorias das finanças. Enquanto as outras teorias das finanças, em geral, partem de um conjunto de pressupostos e, com base em deduções matemáticas, chegam a conclusões que permitem aconselhar os indivíduos acerca da forma de decidir. A teoria do prospecto foi criada a partir de milhares de pesquisas em diferentes partes do mundo, milhares de testes, em que se testou milhares de vezes como é que as pessoas decidiam face a duas alternativas. A teoria funciona com base na escolha entre duas alternativas. E então a conclusão a que se chegou é que os indivíduos, nós, não somos coerentes. Se quisermos, a principal lição, que, em minha opinião, nós podemos tirar da teoria do prospecto, é que nós não somos coerentes neste sentido. Nós, por vezes, somos avessos ao risco, não gostamos do risco, e, noutras circunstâncias, somos propensos ao risco, gostamos do risco. Portanto, as mesmas pessoas, o mesmo indivíduo pode, numas circunstâncias, ser avesso ao risco, não gostar do risco, e noutras circunstâncias pode gostar de assumir o risco. Isso é muito interessante porque dá resposta a um problema que
que já foi notada há muito, quer dizer, há vários economistas que dizem como é que a mesma pessoa que de manhã faz um seguro, e portanto faz um seguro para cobrir um dado risco, portanto parece ser avesso ao risco, de tarde pode ir jogar no cassino e, portanto, ter um comportamento propenso ao risco. Como é que a mesma pessoa, de um momento para o outro, pode ter comportamentos tão diferentes? Ora, a teoria do prospecto permite perceber isso. Permite, aliás, descreve o comportamento dos indivíduos, portanto, descreve que isso se passa. E a ideia é esta. Em certas circunstâncias, quando nós temos que escolher entre ganhos, nós tendemos a ser avessos ao risco. Mas quando temos que escolher entre perdas, e muitas vezes nós temos que escolher entre perdas, por exemplo, na área dos investimentos, põe-se a questão dos investidores terem que assumir perdas, porque estão a ter perdas nos mercados financeiros, por exemplo. Mas quando nós temos perdas, nós somos tão avessos a perdas, não gostamos de assumir perdas, então tornamos-nos propensos ao risco, isto é, arriscamos mais para tentar não ter perdas. E, portanto, isso faz com que o nosso comportamento não seja coerente. E como o nosso comportamento não é coerente, na realidade, a conclusão é que nós acabamos por fazer escolhas que são subóptimas, escolhas que são piores do que aquelas que poderíamos fazer se fôssemos sempre coerentes. A teoria do prospecto tem aplicações muito diversas e essa é também uma das suas forças, das suas grandes vantagens. A teoria do prospecto pode ser aplicada em áreas tão diversas como acabei de descrever, nos mercados financeiros. Por exemplo, a teoria do prospecto ajuda a perceber o comportamento dos investidores. Nós vemos, por exemplo, que os investidores exibem muito frequentemente o chamado efeito de exposição. O efeito de exposição afeta, há vários estudos que dizem que afeta quase 90% dos investidores. O efeito de exposição é a propensão que os indivíduos têm, os investidores, a relutância que têm em aceitar perdas. E, portanto, imaginem, se eu tenho uma carteira de investimentos com várias ações e tenho que vender algumas dessas ações, porque preciso do dinheiro, seja qual for, é muito mais provável que eu vá vender ações em que esteja a ter um ganho, em que, portanto, o preço atual das ações seja superior ao preço que eu paguei, portanto, estou a ganhar algum dinheiro nessas ações, do que vender ações em que eu estou a ter uma perda. O facto, os investidores são muito relutantes a vender ações em que estão a sofrer perdas. Esse é o efeito de exposição. Na verdade, o efeito de exposição tem várias explicações. Uma das explicações vem da teoria do prospecto, e o efeito de exposição acaba também por prejudicar os investidores, porque os investidores, como têm uma relutância, uma resistência muito, muito forte a vender ações em que estão a ter perdas, na verdade, o que acontece, verifica-se isso empiricamente, é que o preço das ações continua a cair, eles continuam a perder, e até que chega a uma altura em que vão vender as ações a um preço muito mais baixo do que poderiam ter feito se tivessem vendido as ações antes. E, portanto, o efeito de exposição também é explicado pela teoria do prospecto. Mas a teoria, por exemplo, a teoria do prospecto tem aplicações em áreas muito, muito diversas, só para dar alguns exemplos. Há um estudo muito interessante acerca do comportamento agora saindo um pouco da área das finanças, para dar um pouco mais de colorido à sessão, há um estudo muito interessante acerca do comportamento dos condutores dos táxis em Nova Iorque. Quem dirige um táxi em Nova Iorque. E então, esse estudo foi realizado por um dos autores mais importantes das finanças comportamentais, o Richard Taylor, que também foi Prémio Nobel da Economia, e ele chegou à conclusão que o comportamento dos taxistas em Nova Iorque é este. Nós esperamos, vamos primeiro pensar um pouco acerca do que é que a teoria clássica aconselharia. A teoria clássica diria o seguinte, ao taxista o seguinte: se estás a dirigir num dia em que há muitos clientes,
então trabalha mais horas. Aproveita, trabalha mais horas. Fatura mais, ganha mais dinheiro nesses dias. Se estiveres a trabalhar num dia em que há menos clientes, trabalha menos horas, tenta encontrar alguns clientes. Se não conseguires, vai para casa. É o que diz a teoria clássica. Ora bem, mas os taxistas não se comportam assim. Os taxistas fixam um montante de referência. Isso é algo que é também previsto pela teoria do prospecto. A teoria do prospecto o que diz é que os decisores estabelecem um ponto que é um ponto de referência. Os taxistas também fazem isso. Portanto, eles dizem, hoje vou cobrar X dólares, e o que eles fazem é dirigem e recolhem clientes até atingirem esse valor. Claro que isso faz com que tenham um comportamento que é o contrário do previsto pela teoria tradicional. Portanto, o que vai acontecer é que se um taxista que se comporta desta forma, nos dias em que há menos clientes, vai dirigir mais horas para fazer o mesmo número de dólares que faria num dia em que há mais clientes. E, portanto, esse comportamento é previsto pela teoria do prospecto. Isso tem consequências interessantes, faz com que a curva da oferta de trabalho seja negativamente inclinada, que é exatamente o contrário do que é previsto pelas teorias clássicas, mas lá está, é explicado pela teoria do prospecto com base no comportamento efetivo dos decisores, no caso, os taxistas. Depois há outras aplicações, por exemplo, nós vemos que os consumidores, por exemplo, reagem muito mais quando há aumentos de preço do que quando há diminuições de preço. Isso também é previsto pela teoria do prospecto. Quer dizer, dentro da área dos mercados financeiros há muitos outros comportamentos em que a teoria do prospecto tem poder explicativo. Portanto, embora a teoria do prospecto inicialmente tenha sido um pouco criticada por ser uma teoria descritiva, na verdade é uma teoria muito útil porque permite, é verdade que descreve o comportamento dos indivíduos, mas tem esta grande vantagem de permitir prever o comportamento dos indivíduos. Portanto, se nós quisermos prever como é que alguém se vai comportar, como é que alguém vai decidir, a teoria do prospecto é muito mais útil do que as teorias tradicionais, as teorias da utilidade esperada, que partem do pressuposto de que os indivíduos maximizam a sua utilidade e, portanto, segue por um caminho completamente diferente. Não é? Eu costumo dizer aos meus alunos que a teoria do prospecto é uma teoria indutiva, quer dizer, foi uma teoria criada a partir da observação de milhares de decisões dos indivíduos, enquanto as teorias tradicionais, neoclássicas, são teorias dedutivas, são teorias que foram construídas por dedução a partir de um conjunto de pressupostos esses que são largamente irrealistas, não é? O pressuposto de que alguém maximiza a sua utilidade, eu acho que qualquer pessoa percebe que contraria a nossa experiência cotidiana, do dia a dia. Eu muitas vezes dou este exemplo aos meus alunos. Quando nós vamos ao supermercado e vamos comprar um iogurte ou um shampoo, seja o que for, ninguém está preocupado em maximizar a sua utilidade. Quer dizer, ninguém olha para os 50 tipos de iogurtes que existem e pensa qual é o iogurte que vai maximizar a minha utilidade. Ninguém se comporta dessa forma, quer dizer, não há uma forma humana de decidir. Nós vamos ao supermercado e escolhemos alguma coisa de que gostamos. Ou pelo menos que achamos que vamos gostar. E, portanto, em vez de termos um comportamento maximizador, temos um comportamento que é difícil traduzir em inglês, mas há um autor que diz que é um comportamento em que nós procuramos aquilo que é suficiente, aquilo que nos vai satisfazer. Portanto, se as teorias ortodoxas partem de pressupostos tão irrealistas acerca do comportamento humano, é natural que depois cheguem a conclusões que são muito diferentes daquelas que nós observamos nas mais diversas áreas. Eu falei aqui na área dos seguros, falei aqui na área dos consumidores, falei na área do mercado de trabalho, falei na área dos investidores.
quer dizer, acabamos por ter um conjunto de teorias, que são as tais teorias neoclássicas, que são muito interessantes. Eu percebo que sejam interessantes do ponto de vista, digamos, de construção, quer dizer, são evoluções interessantes, mas que têm muito pouca, têm pouca tração, têm pouca aplicabilidade no mundo real. E isso, por vezes, eu senti mais antes. Eu lembro-me, enquanto aluno, sentir alguma frustração por facto dos os modelos que eu estudava, eu via que contrariavam a experiência cotidiana. Quer dizer, imagino que isso tenha sido também uma experiência que tenha sido sentida por muitos alunos. É frustrante estarmos a aprender modelos e em que nós vemos que a realidade contraria todos os dias os modelos que estamos a aprender. Portanto, portanto, é preciso dar resposta a isso. A ciência tem que dar resposta a isso. E as finanças comportamentais são uma resposta a essa frustração. É verdade que, por vezes, parecem finanças relativamente menos estruturadas, é verdade, porque nós temos diversas teorias e as teorias nem sempre são consistentes entre si, mas são um conjunto de instrumentos que tornam a realidade e o comportamento dos indivíduos inteligíveis. Nós conseguimos perceber muito melhor o mundo e até prever melhor de que forma é que as pessoas vão decidir. Queria, talvez, assim, para terminar, para passar talvez à fase de perguntas e respostas, dizer que as finanças comportamentais, é verdade que as finanças comportamentais olham para as decisões financeiras, mas os princípios da psicologia que as finanças comportamentais usam podem ser usados para entender e prever qualquer tipo de decisão. Decisões não financeiras, por exemplo, estes conceitos de excesso de confiança, os vieses que falei, podem ser usados, existem estudos para isso, para entender, por exemplo, as decisões dos médicos quando fazem diagnósticos aos doentes, as decisões dos generais quando estão em guerra, numa batalha e têm que tomar decisões, para entender as decisões dos pilotos, por exemplo, que têm que, em segundos, tomar decisões que têm consequências na vida de centenas de pessoas. E, portanto, os mesmos princípios psicológicos que são utilizados pelas finanças comportamentais podem ser utilizados para entender qualquer decisão humana em qualquer área. Em qualquer área. E penso que esse também é um aspecto interessante. Bem, Sim. obrigado, Júlio, pela explanação. Muito bom ter alguém para explicar alguns conceitos e trazer a aplicabilidade dele para o nosso ambiente, né? A frustração que você fala em determinado momento, eu sei, alguns alunos têm, eu sinto isso, alguns alunos procuram a gente exatamente para tentar ver de outra forma o que eles, na teoria, não concordam. Em um determinado momento, a professora Eveline tem umas orientações de TCC que tratam da questão dos mesmos experimentos feitos por Kahneman e Tversky, que deram o prêmio Nobel. Eu tenho alguns alunos que me procuraram exatamente nessa tentativa de compreender outros fenômenos e, notoriamente, os relacionados a finanças, né? Nós conversamos da vez que eu estive consigo com relação ao estudo do Milton da Costa, um professor de Santa Catarina, e que tratou do efeito exposição no mercado financeiro brasileiro, olhando para o investidor individual, né? Ele pegou os dados de vários investidores, eu até depois disponibilizou a base de dados para dar uma olhada, mas a base é enorme, e ele encontrou um certo efeito de exposição dos investidores individuais brasileiros. Atualmente, o Bruno, eu e o professor Lobão temos tentado entender se há efeito ou ruído na decisão do investidor individual com relação ao mercado financeiro e ao investimento por conta de redes sociais. É outra área que a finanças comportamentais pode dar uma explicação. A gente chama efeito manada, enfim. Meus alunos que procuram
fazer valuation em TCCs, eles se ancoram no preço da ação e procuram sempre justificar o resultado do valuation a partir do que o mercado precifica. Isso é meio estranho para mim, porque valuation é uma coisa individual, a pessoa que chega ao resultado do valor da empresa a partir de certos pressupostos. Então, eu não tenho que mirar no que o mercado está dizendo, mas sim chegar a um valor que é o valor justo, a partir de um conjunto de premissas que eu acho que são razoáveis para que a empresa cresça ao longo do tempo. Enfim, tem vários aspectos. Fico feliz pela explanação e abro aos professores e aos alunos para fazerem questionamentos, para entender. Eu botei aqui ao fundo a capa do livro do professor Lobão, está disponível para quem quiser comprar em plataformas. Eu li tudo, e boa parte do que ele explanou dos estudos com resultados quantitativos e qualitativos estão lá. Tem uma coisa que é muito importante que a gente está usando no meu caso de finanças, que são os modelos de precificação de ativos, não utilizando os modelos clássicos CAPM ou WACC, mas sim usando modelos CAPM e WACC ajustados a condições e a efeitos que as finanças comportamentais explica, no sentido de dar melhor precisão ao custo de oportunidade que o indivíduo usa para decidir se investe ou não investe. Mas, enfim, fica aberto. E professor Eveline, Theo Clécio, Bruno, Laura, Camila, Laís, quem tiver interesse de fazer uma pergunta, em compreender melhor o que foi explanado, a gente tem 15 minutos aí para fazer algumas intervenções e continuar. Professor, eu queria agradecer muito ao professor Júlio, ao Judemir, que teve essa iniciativa, ele é nosso vice-coordenador do Prospecto e teve essa iniciativa brilhante de trazer para nós aqui, nos brindar com esse, realmente um presente, tê-lo aqui conosco e explicar tantas coisas. Além da gente ter orientado, como o Judemir falou, vários alunos que começaram, desde 2017, a tentar testar o que o Kahneman Tversky fala naquele livro tradicional deles, O Rápido e Devagar, né? E alguns alunos começaram a fazer testes, fazendo entrevista com os alunos mesmo na universidade, tipo assim, para testar o efeito contexto, o framing, né? Fazendo várias simulações. Então, nós temos inúmeras, realmente, trabalho de conclusão de curso, tanto de graduação como de mestrado, alunos tentando ir por esse caminho. E a gente também, atualmente, tem um curso de economia comportamental que os alunos têm muito interesse nessa área, mas a gente vê, como o professor Júlio falou no final, que realmente é uma área bem abrangente, né? Tem também muita gente, tem até um professor, o Frank Shabak, lá do MIT, que ele tem estudado muita parte ligada à psicologia da pobreza, que eu acho a área bem interessante, mas o que eu percebo, assim, é que economia e ciências comportamentais, né, no nosso grupo tem muita gente do direito que tem usado para direito do trabalho também. O que eu acho é que para finanças me parece que é uma coisa assim, de fato, muito palpável, porque quando você fala na teoria tradicional, que realmente é uma espécie de frustração, até o livro um artigo e depois o livro do Richard Thaler, ele fala que desde novo, quando era estudante de economia, aquela história das castanhas, né, que ele botou num pote e tal, ele ia anotando no caderninho as coisas que ele estudava na faculdade, mas que era diferente e que era frustrante. Eu notei na faculdade, pela minha experiência, assim, que logo que começaram a falar sobre isso, eu me interessei. Em 2002, quando teve o primeiro prêmio Nobel, né, eu me interessei e comecei a conversar isso com algumas pessoas, no CAIM, que é o nosso curso de pós-graduação em economia, principalmente, e alguns diziam que era como se fosse algo contrário. Em 2006, o Hovarian, que é o autor do livro mais famoso de microeconomia do mundo, que é adotado na maioria dos países, né, ele colocou, na edição de 2006, uma parte só dedicada ao capítulo 30, a economia comportamental. E eu achei, então, que era uma coisa realmente, ele próprio diz nesse capítulo, que é um complemento. Em economia, a gente considera e diz isso, né, que
A teoria tradicional, a teoria neoclássica, que a gente dá aula, eu sou professora de microeconomia, é uma referência, é como se fosse um benchmarking, e que a gente reconhece essas diferenças. Mas me parece que em finanças é uma coisa assim que explica completamente, porque parece que as ações realmente são muito explicadas por esses vieses. Então, eu acho que é uma coisa ainda mais profunda, realmente, que dá, é como se, talvez, eu não sei, eu queria lhe fazer essa pergunta. Em economia, eu sinto que é como se fosse um complemento. E em finanças, cada vez mais, assim, eu não sou bem da área, né? Eu estudei finanças, fiz curso de finanças bem tradicional, mas, assim, eu noto que é como se fosse quase a parte de finanças comportamentais, tipo, substituir o que se tinha originalmente, o que eu não sinto em economia. Você concorda com isso? Concordo, Evelyn, concordo totalmente. E, de facto, eu noto isso aqui na faculdade. Eu estou entre vários entre várias outras disciplinas. Eu dou a disciplina de mercados financeiros e de finanças comportamentais. E eu noto que, para cada vez que eu ensino mercados financeiros, eu tenho que recorrer mais e mais aos ensinamentos das finanças comportamentais. E, portanto, aliás, o Richard Taylor diz um pouco isso. Ele diz que as finanças são, na essência, comportamentais. E, portanto, eu acho que o que eu acabo por fazer é, quando falo de mercados financeiros, para tornar os assuntos compreensíveis, falo muito de finanças comportamentais. E de facto, eu vejo que no futuro as duas áreas vão estar cada vez mais ligadas até que as finanças se vão tornar comportamentais. Isso não quer dizer que os modelos tradicionais, os modelos clássicos, não tenham utilidade. Quer dizer, eu por exemplo, continuo a ensinar o CAPM, é um modelo tradicional. Mas quando ensino, depois tenho que dizer a seguir que ele na prática não funciona. Portanto, tenho que mostrar que é um modelo de base, os alunos têm que aprender, mas depois eu mostro, mas o modelo não funciona. Claro que a questão que me colocam logo a seguir é, mas se o modelo não funciona, porque é que nós temos que saber esse modelo? Que é uma pergunta legítima e tem todo sentido. E o que eu costumo dizer é que esse modelo depois serviu de base a modelos comportamentais. Quer dizer, os modelos neoclássicos, em alguma medida, foram também incorporados em alguns modelos comportamentais. Portanto, a evolução não foi, digamos, em alguns casos, por oposição, mas foi por acrescento. Foi pegar nos modelos neoclássicos, em alguns deles, no caso do CAPM isso aconteceu, e ir acrescentando variáveis de natureza comportamental a modelos que estavam incompletos, os tais modelos de base, os modelos neoclássicos. E, portanto, há casos onde isso ocorre. Mas como digo, isso também se nota também se nota na própria evolução da pesquisa científica. Eu diria que há 25 anos atrás seria muito difícil, muito mais difícil do que hoje, certamente, publicar artigos de finanças comportamentais em jornais, em revistas de topo, em revistas científicas de topo. Hoje em dia, nós vemos, é muito frequente, nas melhores revistas científicas de finanças, nós vemos os artigos de finanças comportamentais, são muito frequentemente lá publicados. Portanto, também há esse aspecto, porque, na verdade, isto tem também, na minha opinião, tem um pouco a ver também com a forma como a ciência evolui. Eu noto isso. Eu comecei a ensinar finanças comportamentais há uns 16, 15 anos. Não foi assim, há muito tempo. A evolução da ciência, 15 anos, 16 anos, não é muito. Mas eu notava resistências dos meus colegas na faculdade. Achava um pouco estranho, quer dizer, então vais ensinar conceitos de psicologia aqui numa faculdade de economia, que estranho. Achavam isso um pouco estranho. E
alguns até estranho, digamos, reagiam negativamente, podemos até mais do que isso. Mas, na verdade, depois a ciência foi evoluindo, foram atribuídos vários prémios Nobel a vários académicos na área das finanças comportamentais, o Richard Taylor, o Robert Shiller, e, portanto, isso também ajudou a alterar um pouco a percepção das finanças comportamentais, mas há sempre resistências, quer dizer, noto sobretudo nos professores assim mais de outra geração, mais velhos, quer dizer, há mais resistência, mas isso faz parte da própria ciência. Há um cientista famoso, um físico no caso, ele diz que a ciência evolui funeral a funeral, portanto, que nós não conseguimos convencer as gerações mais velhas das ideias novas, não conseguimos. E, portanto, a forma de evolução da ciência é os mais velhos têm que sair de cena para deixar os mais novos com ideias mais avançadas. Mas também é preciso vencer resistências. Muito, sim. Muito obrigada, professor. Gostei. Obrigado. Quem tiver interesse de perguntar, a gente ainda tem uns 5 minutos aqui. Tá bem, Gabriel? Sinta-se à vontade. Todos estão me ouvindo? Sim. Perfeito. O professor Júlio, prazer enorme tê-lo aqui presente, fazendo a apresentação, né, sobre as finanças comportamentais. Sou aluno da professora Eveline, do curso de Economia Comportamental, e a vertente da economia comportamental em si, ela me trouxe uma perspectiva interessante, pois era algo que, antes dessa matéria, eu tinha uma certa superstição quanto às questões que eram apresentadas, né, da economia em si, sobre o indivíduo ele ser 100% racional nas suas tomadas de decisão. E isso é algo que eu, particularmente, eu não tinha tanta crença, pois eu enxergava que no mercado em si, talvez isso não estava 100% coerente. Existia certos comportamentos que eu observava em pessoas, em indivíduos, até mesmo como eu, que há certas tomadas de decisões que eu não tinha, né, tipo 100% de racionalidade ou coisas do tipo. Isso tirava, de meu ponto de vista, um ponto do ser humano em si, que é as emoções, né, que eles são movidos às emoções também. E, diante disso, veio o contato com as finanças comportamentais que a professora Eveline apresentou, e que estou aqui agora vendo, né, eu sou com expertise nessa área, e estou vendo, assim, está sendo uma explosão na minha mente sobre ideias, possibilidades e, enfim, novos conhecimentos que eu estou adquirindo agora aqui com a presença de vocês aqui e que está sendo bastante gratificante de minha parte. De todo modo, neste momento aqui, já finalizando aqui rapidinho, eu gostaria de saber até que ponto, né, tendo em vista que as finanças comportamentais hoje, ela é uma nova vertente aí na área de finanças que está sendo construída e que, trazendo como referência agora uma outra economista, só que de uma outra área, que é a Kate Wafer, que ela traz um pensamento que é: os economistas que hoje estão sendo formados, eles não devem ser aqueles que vão, digamos assim, o economista para o século XXI. Eles têm que ser o economista para o século XXI, os problemas que regem hoje, né, do mundo atual. E, diante disso, eu queria entender a fundo como que a finanças comportamental, até que ponto ela pode chegar nas análises assim, de questões socioambientais, digamos assim. De que modo ela pode trazer, digamos, benefícios, mais saberes nessa área da socioambiental? Deu para compreender? Deu, certo, Gabriel. Obrigado pela sua pergunta. Acho que fico contente pelas finanças comportamentais terem trazido esse novo entendimento. E eu queria, antes de responder à sua questão, referir um aspecto que foi mencionado por si, a questão das emoções. Não falei das emoções na minha intervenção, mas há um aspecto muito, muito importante.
novamente, tradicionalmente, pensava-se que as emoções eram algo que prejudicava a decisão. Quando nós, até não, digamos, em termos cotidianos, quando nós dizemos de alguém que é muito emocional, normalmente isso não quer dizer que decide muito bem, não é? Que decide muito influenciado pelas emoções. Hoje nós sabemos que as emoções são essenciais para decidir bem. Existe um cientista, um neurocientista português, que trabalha nos Estados Unidos já há muitos anos, o António Damasio, e ele tem investigado muito esta temática da inteligência emocional, do papel das emoções na tomada de boas decisões. E ele mostra, novamente, com experiências empíricas, com vários casos clínicos, que ter emoções é essencial para se decidir. Claro que as emoções, quando são exacerbadas, prejudicam a decisão, mas não estamos a falar disso. Estamos a falar de usar as decisões, usar aquilo que muitas vezes incorretamente se diz que é o instinto, mas usar as decisões, as emoções na decisão, é algo importante, é algo que ajuda a decidir. Até há casos interessantes, casos clínicos interessantes mencionados nos livros do António Damasio, em que ele explica como é que algumas pessoas que tiveram acidentes ou que foram operadas ao cérebro e ficaram com a parte emocional prejudicada, como é que eles decidiam? E claramente não decidem bem, né? Pouco lhes falta a parte emocional. Mas isto era uma pequena introdução. Pois, em relação à questão socioambiental, eu, respondendo à questão, acho que a economia comportamental tem muita aplicabilidade nesta área. Por exemplo, nós sabemos que nas decisões individuais, os indivíduos tendem a olhar demasiado para o que ocorre no curto prazo. E, portanto, o que ocorre no curto prazo tem uma importância maior do que aquilo que deveria ter. As pessoas, de toda forma, deveriam pensar mais nas consequências das suas decisões no longo prazo. Não posso deixar de pensar que isso tem alguma capacidade de explicação para uma certa cegueira que nós temos, alguns países, alguns decisores políticos até, têm em relação à questão ambiental, que até já é chamada de emergência, não é? Uma emergência climática. Não é? Quer dizer, os países têm que atuar rapidamente porque isso vai colocar problemas enormes ao nosso modo de vida, ao modo de vida da humanidade no futuro. O facto de a economia comportamental mostrar que nós privilegiamos muito os resultados de curto prazo em detrimento das consequências das nossas decisões no longo prazo, na minha maneira de ver, embora não conheça estudos concretos nesse sentido, eu acho que tem algum poder explicativo para perceber digamos, a falta de ação face a problemas tão importantes como aqueles que têm a ver com questões socioambientais. Diria que sim. Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu vou primeiro perguntar ao professor Júlio, se é possível estender um pouco mais o período. Tem duas perguntas, ou duas pessoas a fazerem pergunta, o Bruno e a Elisa. Seriam duas perguntas para finalizar, para as pessoas ficarem cientes. O professor Lobão está dando um bom espaço para a gente aqui, mas lá já são 9 horas da noite, né? Então, assim, se o professor Júlio permitir, eu abro para as perguntas. Posso abrir, professor? Sim. Tá bem. Eu não sei qual dos dois foi o primeiro. Foi a Elisa ou o Bruno? Foi ao mesmo tempo aqui, mas eu dou a palavra para a professora Tá bem. Elisa. Pois, professora Elisa, sinta-se à vontade. Boa noite a todos. Eu sou Elisa, ainda não sou professora, ainda não. Eu estou começando o mestrado agora, certo? Sou aluna da professora Eveline, já de longa data,
E esse tema me chama muita atenção desde que eu entrei na faculdade, que eu comecei a estudar economia em 97. Quando as pessoas me perguntavam assim, você está na área de exatas? Aí eu olhava e achava aquilo um absurdo. Como é que gente é exato? Gente não é exato, minha filha. Não dá para somar e multiplicar, não funciona. Gente não é exato. Isso desde o começo, eu vi aquela história do tudo ter que ser empírico, tudo ter que ser matematizado, e aquilo me causava muita estranheza. Né? Hoje eu consigo conceber direito a importância da matemática, tudo, né? Para a gente poder medir e fazer os modelos. Mas o que eu queria colocar, eu acho assim, como acréscimo, não é propriamente uma pergunta, mas é um depoimento como operadora do mercado financeiro. Desde 2019 que eu trabalho como trader e fiz a certificação, sou analista de valores imobiliários. A primeira coisa que se estuda, que um trader tem que estudar, é a história do perfil comportamental. É saber como ele se comporta diante do loss, diante do gain, como é o emocional dele. Se ele não regula o emocional, ele não é um bom trader. Ele pode, a técnica é 5%. De todas as aulas, do curso que for mais ou menos, um curso mais ou menos de day trader ou de trader, 5% é técnica, o resto é o seu comportamento. É como você se comporta diante do movimento do mercado, do movimento das ações, né? É muito mais importante o emocional do que toda a técnica, né? E aí eu queria deixar, assim, o meu agradecimento de participar, né? Eu sou chorona, então, ainda tenham paciência. Quero agradecer publicamente a professora Eveline, que eu entrei no mestrado, graças a todo o apoio que ela me deu, né? Foi um apoio muito importante, né? Eu não tenho palavras, isso aí, eu não tenho palavras mesmo para agradecer, né? Eu hoje já estou formada desde 2003, né? Passei uma longa temporada afastada da economia e da pesquisa, que eu amo, e agora estou voltando para a pesquisa e para a economia, graças à professora Eveline, que me ajudou muito. Né? Obrigada a todos. Felicidades, Elisa. Felicidades. Obrigado, Elisa. Bruno, fique à vontade. Tá certo. Boa noite a todos. É um grande prazer estar novamente na presença do professor Júlio Lobão, do professor Judemir. Né? Hoje eu tive a oportunidade, então, de conhecer a professora Eveline, não tinha conhecimento, não conhecia. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto, que me afeiçoa bastante, né? Eu gosto bastante de estar também iniciando a pesquisa em relação a esse assunto. Professor Lobão, o que eu tenho para perguntar ao senhor, pegando um pouco do gancho que a professora Eveline levantou em relação às finanças comportamentais, em relação à economia, e o quanto é gritante a relação comportamental às finanças, eu gostaria de opinião do senhor em relação, hoje, com todo o crescimento da inteligência artificial, se seria uma grande oportunidade de conseguir, além, né, de uma perspectiva descritiva, mas a perspectiva também quantitativa, de todas essas relações de comportamento entre o investidor, né, e o mercado financeiro, visto uma experiência que todos, com certeza, já devem ter tido a experiência de acompanhar, que é, por exemplo, um Twitter do Elon Musk causar todo aquele estresse no mercado financeiro. Então, eu gostaria de perguntar se, refazendo a pergunta, se o senhor vê que hoje seria o divisor de águas para que toda a questão da inteligência artificial possa ser uma ferramenta plausível para olhar esse comportamento, né, do investidor individual, redes sociais e tudo mais. Obrigado pela pergunta, Bruno. Uma pergunta bem interessante. Penso que a minha resposta nunca poderia ser definitiva em relação a isso. Mas há aqui dois aspectos que você tocou na sua pergunta. O primeiro tem a ver com as redes sociais. As redes sociais já existem há algum tempo e então nós já temos alguns estudos que mostram
que as redes sociais têm um impacto, sim, nos mercados financeiros, que podem ser usadas como um instrumento para manipular preços, para difundir rumores, boatos, e, portanto, já temos aí alguns estudos que indicam que, em muitos casos, influenciam os preços no curto prazo e, portanto, é algo que deve ser objeto de atenção dos reguladores. Quem regula tem que prestar atenção ao potencial impacto negativo na integridade dos preços, na forma como funcionam os mercados financeiros. Claro que as redes sociais podem ser usadas para espalhar boatos, mas também podem ser usadas para difundir pesquisas idóneas. Também podem ser usadas. Portanto, como qualquer instrumento, pode ser usado para o bem ou pode ser usado para prejudicar, no caso, o mercado. Uma questão um pouco diferente tem a ver com o efeito da inteligência artificial. Eu diria certamente terá um efeito muito importante, mas ainda é difícil perceber a natureza desse efeito. Ainda é difícil. Mas estamos muito no início. Eu diria que é um pouco em relação a uns anos atrás surgiram um tipo de transações nos mercados financeiros que são as transações de elevada frequência. Portanto, em que não tem são transações que são introduzidas no mercado por máquinas, por computadores, sem uma influência direta humana no momento em que a ordem é introduzida. Claro que no limite há sempre uma influência humana, porque são um conjunto de algoritmos que têm uma base humana, que são criados por pessoas, sem dúvida. Mas os computadores começaram a ter modos de introduzir muito rapidamente ordens nos mercados, e há estudos diversos acerca disso. Há estudos que dizem que, em certa medida, tem um efeito positivo e, em algumas circunstâncias, pode contribuir para estabilizar o mercado. Há outros que dizem que tem um efeito de acrescentar volatilidade aos preços e, portanto, introduzir risco nos preços, risco que não existia anteriormente. Em relação especificamente à inteligência artificial, como eu digo, posso prever que vai ter um impacto muito significativo, mas ainda estamos muito no início para perceber quais são as consequências precisas. É uma área, por isso é que a área das finanças e das finanças comportamentais também é tão interessante, não é? Porque interage com componentes de tecnologia, a parte humana também interage com o componente da tecnologia. Não é? Nós interagimos com os celulares, interagimos com a inteligência artificial agora, quer dizer, tudo isso é interessante e pode ser também estudado no âmbito das ciências comportamentais. Obrigado, professor Júlio. Para eu que finalizar nossa noite, o Deoclésio será o último a fazer a pergunta. Deoclésio, pode fazer sua pergunta. Primeiramente, boa noite, professor Júlio. Obrigado aí pela contribuição para o nosso grupo Prospecto. Atualmente eu estou fazendo doutoramento em economia aqui na FEP, né, aqui na Universidade de Porto, no nosso Centro de Investigação e Pesquisa em Finanças e Economia. E uma das questões que eu tenho observado, né, é que em algumas escolas, e mais especificamente em algumas áreas da economia, ainda existe uma inércia, né, em assumir, né, os componentes comportamentais, né, as questões comportamentais. Sejam escolas muito voltadas à política econômica monetária, por exemplo, ou seja, o próprio corpo docente, ou seja, mesmo independente da escola, algumas áreas, como, por exemplo, a macroeconomia, né? Então, eu queria
ouvir do senhor, que evidentemente tem muito mais experiência na área, conhece muito mais gente, tem uma rede de contatos gigantesca, né? O que é que o senhor espera para os próximos anos, né? Quais os caminhos que a economia comportamental, que as ciências comportamentais e a economia tradicional, embora tenhamos tido um avanço gigantesco, né, nos últimos 20 anos, dessa aproximação entre as escolas, entre as áreas tradicionais da economia e a economia comportamental, ainda existe um gap, né, existe uma inércia muito grande em adotar, né, do meu ponto de vista, nós temos que quebrar o paradigma de que a economia comportamental ela se opõe à economia tradicional, né? Na verdade, como eu gosto de dizer, ela traz novos ingredientes, novas ferramentas, novos parâmetros para aproximar os modelos tradicionais de economia do comportamento do mundo real. Eu queria ouvir o senhor para a gente finalizar o nosso encontro riquíssimo, e já agradeço a presença de todos também, a oportunidade dada pela professora Eveline, pelo professor Gildemir, a mim também, que está ajudando a organizar e a participar. Queria ouvir do senhor quais são os takeaways, né? O que a gente vai esperar nesse contexto de economia tradicional e economia comportamental para o caminhar, né, para o desenrolar da nossa tão amada ciência econômica. Muito bem, uma questão interessante e de resposta difícil, não é? Porque vai exigir de mim uma capacidade de previsão que não estou certo de ter, mas vamos lá. Então, eu concordo que em certas áreas da economia a influência das ciências comportamentais chegou mais tarde. Por exemplo, sem ser um grande especialista na área, eu sei que há algumas aplicações da economia comportamental à área da macroeconomia, por exemplo. Há alguns contributos de um autor importante, o De Groot, que ele tenta criar uma macroeconomia comportamental. Mesmo um dos prémios Nobel da Economia, o que eu já referi, o Robert Shiller, ele tem um livro muito interessante, com outro prémio da Economia, o Akerlof. O título em inglês é Animal Spirits, em que de facto, eles tentam usar conceitos de psicologia para entender melhor noções da macroeconomia, questões relacionadas com o ciclo económico, questões relacionadas com a reação à inflação, questões relacionadas com políticas de taxas de juros. Quer dizer, tem havido esforços nesse sentido, de procurar usar conhecimentos de outras áreas, nomeadamente da psicologia, para entender a evolução macroeconómica dos países. Portanto, esse esforço tem sido feito. É verdade que, no caso da macroeconomia, o desenvolvimento é mais lento, e é mais lento porque na macroeconomia, lá está, pelo próprio enfoque da disciplina, é um enfoque macro, não é? Portanto, está mais longe da decisão individual. Enquanto nas finanças, nós podemos tratar do investidor quase individualmente, ou podemos ter categorias de investidores muito precisas, investidores individuais, investidores profissionais, não profissionais. E, portanto, no caso das finanças, parece ser mais fácil, uma unidade de análise é mais próxima do indivíduo, parece ser mais fácil usar os conhecimentos da psicologia para entender as decisões no âmbito financeiro. No âmbito da macroeconomia, como estamos a falar de decisões agregadas, parece-me que a aplicação é mais difícil, tem sido feita, há alguns esforços para isso, há contribuições muito importantes. Essa de Robert Shiller com o Akerlof parece-me muito importante. Foi um livro que já saiu há alguns anos, esse Animal Spirits. Eu quando li, foi também uma iluminação. Apesar de não ser da área da macroeconomia, pareceu um salto em frente muito importante.
Agora, qual é a evolução das ciências comportamentais? O que nós temos visto é que mais e mais áreas do conhecimento têm sido utilizadas, estão a ser utilizadas para entender as decisões. Por exemplo, conceitos relacionados com a cultura, as diversas culturas nacionais, a importância que isso tem nas decisões financeiras. E depois, por exemplo, o aspecto da cultura é muito interessante porque a cultura interage com alguns aspectos da psicologia cognitiva. Na minha intervenção inicial, eu falei, por exemplo, do excesso de confiança, e eu, como referi, o excesso de confiança afeta a generalidade dos indivíduos, mas é mais forte em algumas culturas do que outras. E, portanto, perceber o impacto das culturas, por exemplo, perceber que numa cultura, por exemplo, nas culturas asiáticas, são culturas tradicionalmente menos individualistas, nessas culturas o excesso de confiança existe, mas é muito mais atenuado. O aspecto da cultura introduz-nos aqui algumas nuances. E, portanto, eu diria que a evolução vai ser usar de uma forma mais descomplexada conceitos de áreas diversas. A psicologia acho que se vai manter a área predominante, não é? Como fonte desses conceitos, mas podemos usar conceitos da área da sociologia, como já tem sido feito, conceitos da área da cultura. Portanto, essa é a evolução que eu estou a ver nos próximos anos, nas próximas décadas, até que no futuro, como diz o Richard Taylor, eu acho que há de haver uma altura em que esta própria designação de comportamental vai cair em desuso, vai ser economia. A economia vai ser comportamental por natureza. Quer dizer, vai passar a ser redundante dizer economia comportamental. Vejo isso acontecer no futuro. É algo que, dada a evolução recente, parece-me que vai acontecer, com todas as resistências que surgem. Já sabe que o caminho nunca é linear, o caminho da ciência nunca é linear. Não é? Às vezes não é fácil. Nós até notamos isso. Quem faz pesquisa e procura publicar, é preciso ter sorte em encontrar colegas que tenham, digamos, a abertura de espírito para discutir os assuntos cientificamente e não recusar liminarmente, às vezes sem justificação, abordagens que lhes parecem estranhas, não é? Portanto, mas a ciência também se faz disso. Faz-se num esforço longo, persistente. Sim. Perfeito. Muito obrigado, professor. Parece. Bem, pessoal, já está tarde lá no Porto, cidade maravilhosa, terra boa, gostei muito da estadia, agradeço demais a oportunidade do professor Lobão estar falando com todos, fico feliz aqui pelo Deoclésio ter intermediado todo o trabalho de a logística e a computação aqui, porque sem ele a gente não conseguiria fazer muita coisa, né? Ele é sensacional nesse sentido, é incrível, né? O professor Evelyn também, incrivelmente, é uma pessoa muito boa e que nos dá muita segurança nesse lido. Espero que no futuro próximo a gente consiga confirmar esse caminho, não da economia comportamental como um adendo à economia, mas sim como a economia como ela deve ser, espero. A finanças, eu acho que a gente está andando nesse sentido. Se alguns alunos estiverem aqui, sintam-se à vontade para chegar junto conosco, né? A gente tem alguns termos hoje utilizados pelos jovens, então a gente pode dar um corre, alguma coisa do tipo aí para fazer nossos trabalhos aí, TCCs e fazer uns trabalhos significantes na área de finanças comportamentais. Recomendo muito, muito fortemente o livro do professor Lobão, para a gente compreender os avanços científicos que têm sido dados na área. O que ele nos deu aqui foi só uma pílulazinha, ele fez lá igual o nome do personagem lá do Matrix, mostrou duas pílulas, a pílula vermelha e a pílula azul.
A gente tem que escolher a pílula, se a gente sai da Matrix. É o Morpheus, exato. Então, temos 2 pílulas agora. Sabemos que uma a gente já experimentou. Vamos ver se a gente experimenta a próxima. E podemos sair e, de repente, aí desviar das balas que tem aí. Então, assim, agradeço demais, professor Lobão, agradeço a todos. Foi uma audiência maravilhosa. Nós tivemos aqui no pico 40 e poucas pessoas, 41. E espero, assim, avisando já, dizendo início, aviso agora, que em junho ou julho, o professor Lobão esteja conosco em Fortaleza, né? E aí a gente está ajeitando tudo para ser possível essa vinda e essa troca de experiências e trabalhos futuros, né? Em pesquisa e em desenvolvimento, né? Obrigado, professor Evelino, obrigado, Declésio, obrigado, professor Júlio Lobão, mais uma vez. Prazer. Foi uma grande honra. Obrigada. Vou pedir que Obrigado, professor. sigam o Prospecto nas redes sociais, é Prospecto UFC. E esse projeto de seminários Prospecto, nós vamos dar continuidade, teremos outros temas, outros professores, outros papers para discutir, e inclusive outros formatos, como debates, mesas redondas e apresentações. A gente está só começando, então sigam o Prospecto no Instagram, Prospecto UFC, e a gente vai ter novidades aí nas próximas semanas e nos próximos meses. Obrigada a todos, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.